Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para o nosso encontro de hoje, a dualidade da empreendedora moderna. Muito bem, vamos lá, entender um pouco melhor do que se trata essa dualidade. O que a gente vai ver hoje? Vamos lá. O que eu preparei aqui de conteúdo? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Marina Volvi. Eu trabalho nessa área de terapia para o seu bem-estar financeiro, conduzo jornadas com um único objetivo: melhorar a sua relação com o dinheiro e, consequentemente, você poder se liberar de cargas que possam estar te atrapalhando para você continuar fazendo o seu trabalho, para você continuar expandindo o seu negócio e, consequentemente, contribuir com uma dinâmica mais próspera para todo mundo, né? Porque quando a gente está trabalhando com o nosso melhor, a gente consegue estar numa outra frequência e, com isso, gerar um trabalho mais benéfico para todo mundo. Todo mundo sai ganhando com isso. Eu vou agora abrir a apresentação que eu preparei para o nosso encontro de hoje. Vamos lá. Quando a gente fala de dualidade, né, a gente está falando de dois opostos. O quão a gente fica nesse meio, nessa dinâmica de tentar dar conta de tudo, nessa dinâmica de hoje, nunca antes na história, a gente teve grandes oportunidades para expandir os nossos negócios. Muitas de nós, empreendedoras, e muitas mulheres que eu atendo estão tendo um nível diferente das suas famílias, estão ganhando mais dinheiro, mas ao mesmo tempo que tem mais acesso a seus recursos, tem também alguma coisa que não permite que essa expansão aconteça na sua plenitude. Há como se houvesse uma coerência interna que a gente precisa identificar e conectar para que as emoções e a racionalidade elas possam estar uníssonas. Eu quero escutar de vocês hoje. Qual é a grande dualidade que você enfrenta no seu negócio, enfrenta na sua dinâmica com dinheiro? E eu já vou direto ao nosso assunto aqui hoje. Vocês conhecem o Daniel Kahneman? Ele ganhou um prêmio Nobel da Economia com uma observação do comportamento humano de que o nosso cérebro ele funciona rápido e devagar. Algumas decisões a gente toma muito rápido e outras com atitudes mais impulsivas, e outras a gente pondera mais, pensa mais. E adivinha só, as nossas decisões financeiras muitas vezes são tomadas por impulso. Vamos entender um pouco mais como funciona as emoções financeiras. Eu preparei aqui esse gráfico para ajudar a gente a se localizar melhor. Quando a gente vivencia instabilidade emocional, é como se nosso corpo aprendesse, entre aspas, ele generaliza um estado que ele vai se perpetuando, de ansiedade, de medo. Isso, muitas vezes, é baseado em experiências passadas, em crenças culturais que nós compartilhamos com o meio que a gente cresceu, o que a gente ouviu na infância sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre a carga que principalmente nós, mulheres,
temos a mais desse cuidar de casa, ou os valores da maternidade também, e tudo isso vai se acumulando em crenças inconscientes. Essas crenças inconscientes, elas estão moldando o nosso comportamento com na nossa vida financeira e estão trazendo, muitas vezes, sem mesmo a gente saber que existe uma crença, é ela que está sendo a grande responsável pelas decisões financeiras que nós tomamos. E o que isso traz para a gente de forma prática? Uma falta de clareza financeira, uma confusão de custos para a gente formar o nosso preço, uma incerteza dos nossos lucros, porque quando a gente não precifica de forma correta, a gente também, ou mesmo a gente não consegue acompanhar muito bem os nossos processos, as nossas operações, traz essa sensação de instabilidade, não só emocional, mas uma instabilidade real de, de contas a vencer, de não sabe qual que vai ser o resultado do nosso trabalho no próximo mês. Quando a gente fica nesse estado de alerta, muitas vezes a gente procrastina. E outras vezes a gente tem essa dinâmica de gastos impulsivos gerado por essa impulsividade, que é nada mais é do que uma defesa que o nosso corpo produz para que a gente haja rápido e saia daquela dinâmica de ansiedade. O medo muitas vezes paralisa e a ansiedade muitas vezes traz impulsividade. Você que está aí, o seu sistema opera em qual dinâmica? Nessa paralisação, que tem como origem o medo, ou nessa impulsividade, que tem como origem a ansiedade, como sentimento base das nossas emoções relacionadas às decisões financeiras? Eu quero trazer aqui o que esse ciclo de estresse emocional e insegurança financeira, como ele funciona. Então, a gente já entendeu que são crenças inconscientes que fazem com que nós tenhamos essa instabilidade emocional. Essa instabilidade emocional, ela faz com que as nossas decisões financeiras não sejam as mais acertadas, o que faz com que o nosso resultado financeiro não seja o melhor que a gente poderia ter. E isso gera mais desequilíbrio emocional, o que favorece e o que mantém o nosso desequilíbrio emocional, trazendo decisões financeiras negativas, resultados financeiros negativos e mais desequilíbrio emocional. E a gente se vê presa nesse ciclo de estresse emocional e com essa sensação de insegurança financeira. Agora você me diz, você se reconhece vivenciando esse ciclo de estresse quanto o assunto é dinheiro? Bem, agora a gente vai entender como sair desse ciclo. Como quebrar esse ciclo negativo? O que a gente inclui nessa dinâmica para poder fazer diferente? Então, a gente já entendeu que o desequilíbrio emocional traz essas decisões financeiras ruins, trazendo resultados negativos e provocando mais desequilíbrio emocional, certo? Agora, quando a gente se abre para trabalhar as nossas emoções relacionadas às finanças, a gente abre uma oportunidade de harmonizar qualquer dualidade que há dentro da gente. Pode ser que você viva uma dualidade
que está naquela dinâmica de crença ainda não muito clara, uma crença inconsciente. Vamos falar um pouco dessas crenças inconscientes. O que, que elas trazem para a gente? Ela traz informação que não são fáceis da gente ter, não estão no nosso nível consciente. Muitas vezes eu vou falar aqui algumas frases e, e não responde de bate-pronto. Veja o quanto as frases que eu vou trazer ressoa aí com você. Vamos lá. Se vocês quiserem digitar aqui no chat também. Você já pensou que é, muitas vezes a gente pode estar carregando crenças que são dos nossos antepassados, de mulheres que vieram antes da gente, que tiveram que passaram por dinâmicas de abuso patrimonial, dinâmicas de não poder trabalhar fora de casa, de ter que responder às suas ao seu dinheiro para o seu marido, de não puderem ficar com o fruto do seu trabalho, ou mesmo exercer um trabalho muito duro, mas não remunerado, ou não precisem ir muito longe, ou mesmo na sua infância, você escutou muitas vezes que dinheiro é difícil de ganhar, ou você carrega de forma inconsciente, veja se ressoa para você ou não. Se você tiver sucesso financeiro, de alguma forma você vai ser rejeitada por alguém. Você já ouviu que mulher não entende bem de finanças? Ou que para ganhar mesmo muito dinheiro é preciso se sacrificar e trabalhar até exaustão? Você pode carregar uma crença que lá no fundo você olha para a sua vida financeira e você já vê com uma desistência, que nunca mesmo eu vou conseguir me organizar com dinheiro. Isso é demais para mim, é muito difícil. Ou crença relacionada ao trabalho, de que você só vai ganhar dinheiro fazendo alguma coisa que você não gosta, ou que ser rica é também ser não honesta, uma pessoa desonesta, ou a sua crença, ela pode estar associado a, se você enriquecer, você vai ter muita responsabilidade. Então, é, não é tão seguro assim prosperar, conseguir grandes resultados financeiros. Ou mesmo se você tiver sucesso, você vai ter que abrir mão da sua vida pessoal. Tem alguma crença aí que ressoa com você que se mulheres que ganham muito dinheiro, elas perdem a sua feminilidade? São questões assim para autoanálise e são essas questões, quando a gente olha com honestidade, a gente consegue abrir um portal para sair desse ciclo negativo e abrir uma nova possibilidade de superação. Porque o nosso verdadeiro inimigo nessa jornada é a comparação. Quando a gente se compara com outras pessoas, com outras dinâmicas, e não observa a nossa própria jornada. Sair dessa insegurança, dessas dinâmicas de medo, de ansiedade relacionadas ao dinheiro, é sair dessa disputa sobre seu alto valor ser menos do que ele realmente é. Quando a gente reconhece, se reconhece a nossa jornada,
É como se fosse essa borboleta aqui. A gente entra num período de reflexão, a gente adota uma nova mentalidade, fortalece a nossa autoconfiança e vivencia uma nova etapa de liberdade financeira, com mais crescimento, com mais frutos. Vamos entender. Faz sentido para vocês essa proposta? Agora eu vou te fazer um convite para você vivenciar essa dinâmica aqui dessa transformação comigo. Eu conduzo o Círculo da Prosperidade, que é uma proposta de mentoria, em que a gente vivencia dinâmicas sistêmicas, que são dinâmicas que vêm das constelações financeiras, a qual eu tenho uma certificação, eu tenho uma especialidade nisso, para que a gente consiga liberar bloqueios emocionais, memórias ancestrais relacionadas à história do dinheiro, à história do trabalho, que muitas vezes a gente vem carregando e a gente nem sabe que isso está marcando tanto a nossa história e está se relacionando tanto com os nossos resultados financeiros. No segundo momento, quando a gente aplica, é uma mentoria de mais do que mais do que a gente ouvir falar sobre prosperidade, a gente põe a mão na massa muito nessa mentoria. Então, eu sou muito a favor de usar ferramentas práticas para transformar as crenças financeiras limitantes de uma forma que ela consiga atingir bem a raiz da origem. E nós temos o nossa cereja do bolo, que é a nossa equipe implementando para você ferramentas de automação e otimização de processos com inteligência artificial nas suas dinâmicas empresariais, para que você, de dentro para fora, se trabalhe com dinâmicas sistêmicas, com as nossas ferramentas de transformação de crenças, com o nosso processo de implementação de gestão financeira e também você veja esse externo se modificando com as facilidades que nós temos no nosso contemporâneo, que são implementar essas ferramentas com IA para que você tenha uma gestão eficiente por fora, na sua empresa rodando, e por dentro, passando por essa atualização constante, que é esse processo de desenvolvimento pessoal. Essa é a mentoria Ciclo da Prosperidade. Se você ficou interessada, vai ter um link aqui de uma aplicação para você preencher e para a gente avançar nesse assunto. Eu agradeço a atenção de vocês, a presença de vocês e até a próxima.